Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e o mês de novembro acabou e com ela veio o quê? A lista dos recebidos pagos do mês de novembro, aquela listinha que eu adoro, que são os joguinhos que eu adquiri durante o mês para complementar a coleção, fazer ela crescer e dar mais oportunidades de novos jogos para serem jogados. E gente, eu devo dizer assim, a lista de novembro ela está bem recheada, porque na verdade, essa época agora do ano, o que aconteceu foi, eu fiz uma limpa nos jogos aqui da coleção, eu tirei vários jogos, vocês devem ter visto alguns vídeos de jogos e expansões saindo da coleção, e aí eu vendi esses jogos todos lá na Ludopédia, e aí com o dinheiro que eu arrecadei das vendas, o que eu fiz? Eu comprei mais jogos, gente. A coleção deu uma ciclada. E agora vocês vão ver alguns desses jogos que eu comprei agora no mês de novembro. Depois em dezembro tem mais alguns que vão chegar, tá bom? Mas vamos lá, que hoje tem, 8 jogos, gente. 8 joguinhos que entraram na coleção em novembro. Me pergunta se eu consegui jogar 8 jogos novos em novembro. Só pra vocês terem uma ideia, mas tá bom. Acho que vocês me entendem, né? Coleção é assim mesmo. Então, gente, vamos lá. Sem mais delongas, quais foram os jogos recebidos pagos agora deste mês de novembro que acabou? O primeiro aqui da lista é um joguinho pequeno chamado Stonks, que é um jogo que eu tinha visto lá no DOF esse ano, em junho, quando eu fui lá, e fiquei já interessado na época. É um jogo do Robert Coelho, o mesmo autor de Comic Hunters, então um autor brasileiro, um jogo brasileiro, tá, gente? Uma coisa bem legal. E a ideia do Stonks é que ele é uma vaza misturado com um jogo econômico. Então ele é uma vaza que tem uma economia ali que você está tentando manipular, na verdade um mercado de ações você está tentando manipular com as suas cartas, e eu gostei muito do conceito. Primeiro, eu gosto de jogo de vaza, costuma dar uma saída muito boa com as pessoas que eu jogo, com os meus grupos, e eu gostei bastante da arte do jogo, gostei da ideia de misturar essa questão ali da parte mais de mercado financeiro com a vaza. Eu acho que tem a premissa de ser bem legal, e eu acho que eu vou gostar bastante do Stonks, o primeiro jogo que entrou para a coleção em novembro. O próximo jogo que entrou também, mais um joguinho pequenininho, esse aqui, um joguinho chamado Entre Linhas. Por que eu me interessei nele? Bom, o Entre Linhas, ele é um jogo que ele vai ter um aspecto ali meio próximo de um codename, sabe? Onde você vai trabalhar com palavras e as pessoas têm que tentar adivinhar as coisas. Só que basicamente aqui no Entre Linhas, você tem linhas e colunas onde você vai ter diferentes palavras e a pessoa que está tentando dar a dica, ela tem que tentar fazer adivinhar quais são as palavras, combinando as duas, né? A linha com a coluna. Então, vamos ver aqui um exemplo aqui, por exemplo, se combinar urso com médico. Urso com médico. Bom, veterinário? Será? E se você falar veterinário, a pessoa vai tentar identificar em qual ponto aqui que você está falando. É um jogo que parece ser bem simples, mas bem divertido. Jogos de palavras, assim, costumam funcionar muito bem com grupos maiores, tipo um party game, assim. Eu gosto bastante desse estilo de jogo, então eu acho que o Entre Linhas ele tem um potencial bem grande de dar muito certo com os grupos que eu jogo, tá? Agora vamos para uns jogos um pouco maiores, mas ainda não tão grandes, tá? O próximo da lista é esse aqui, gente, Speed Colors, que na verdade ele é um jogo mais infantil, assim, e eu comprei pra jogar com a minha filha, principalmente, mas eu acho que tem muito adulto que vai gostar e vai ter dificuldade de jogar esse jogo aqui, tá? No Speed Colors, o jogo ele é bem simples, então ele tem algumas cartas, tá vendo? E essas cartas têm desenhos em preto e branco, que tem meio que 6 espaços ali, onde cada espaço é de uma cor. E o jogo vem com 6 canetinhas coloridas, e a ideia do jogo é o seguinte, um lado da carta é ele com cor, o outro lado é ele em preto e branco. Então você vai pegar a carta, olhar por alguns segundos, virar e tentar reproduzir as cores, sem obviamente olhar de novo, é um jogo de memorização. Eu jogo com a minha filha, ela adora, e eu gosto bastante de jogar ele também para poder testar se os neurônios estão funcionando bem. O Speed Colors. Mais um joguinho aqui da lista, mais um joguinho que entrou na coleção aqui em novembro, é esse aqui que já fazia um tempo que eu estava de olho nele, que é o Broom Service. O Broom Service, ele é um jogo que ele é de uma mecânica que eu não tenho outros jogos na coleção, então eu estava interessado em conhecer um pouquinho mais essa mecânica e dizem que ele é muito bom. E a mecânica do Pick Up and Delivery, é aquela mecânica que você tem que pegar coisas em um lugar, levar coisas até outro lugar, mas tentar fazer aquilo de forma mais rápida e mais otimizada do que os seus adversários. Então, basicamente, por ser
essa mecânica que eu já queria testar. E por ser um jogo que eu ouço falar que é um bom representante desta categoria, eu já estava de olho no Broom Service e acabei vendo ele ali numa promoçãozinha que estava com um precinho muito bom, muito bonito, e aí ele apareceu aqui na minha coleção, ó. E ainda está no plástico, gente. Os jogos estão tudo no plástico, tá? Eu preciso, assim, sentar um dia e arrancar todos os plásticos de todos os jogos, tá? Por favor, me apoiem nisso. Vamos lá, gente. Mais um aqui na lista dos chegados, dos recebidos pagos de novembro. Esse aqui é o outro que eu já estava de olho há um bom tempo também, o Albergue Sangrento. Esse jogo, gente, eu dou aqui um disclaimer, ele é um jogo que tem uma temática um pouquinho pesada, tá? Então, se vocês não gostam desse tipo de jogo de temática pesada, pula essa partezinha, tá bom? Mas, basicamente, o Albergue Sangrento, ele é um jogo onde nós somos ali gerentes de um hotel, de um albergue, e nós queremos fazer o quê? Nós queremos surrupiar, roubar as coisas dos nossos hóspedes. E a gente faz isso como? Matando eles e desovando o corpo, tá, gente? Eu sei que é uma temática meio pesada, mas o que dizem é que no jogo ele fica bem leve, porque ele é muito caricato, assim. Ele é baseado num livro onde isso é meio que caricato, é uma coisa mais engraçada. Então a ideia é não ser tão pesado quanto parece, tá? Mas basicamente esse é um jogo onde você vai tentando administrar esses seus crimes sem ser pego pela polícia. E todos os jogadores estão cometendo esses crimes, né, e estão tentando não serem pegos também. Então é um jogo que eu já tinha ouvido falar, que tem muitas pessoas que gostam, e eu estava bastante interessado também em conhecer e jogar ele, o Albergue Sangrento. O próximo daqui da lista é um joguinho que saiu este ano, um lançamento que foi da Devir, o Bambu. E eu, sim, eu estou bem, digamos assim, bem atraído pelos jogos que a Devir tem lançado, porque eu acho que a Devir tem acertado muito, principalmente nesses joguinhos assim de caixas menores. Geralmente eles empacotam jogos muito bons em caixinhas pequenas. E aí o Bambu é um que eu me interessei, achei ele de cara muito bonito, essa temáticazinha aqui mais oriental, essa coisa aqui dos bambuzinhos. Ele tem um tabuleiro super colorido e super bonito. E além de tudo, ouvi falar que é um jogão também. Ouvi falar que é um jogo bem bacana. Vi algumas análises que falaram que ele é um jogo que vale muito a pena, é um jogão dentro de uma caixinha. Então, quando eu vi que ele já estava entre nós, eu fiquei bastante interessado e adquiri aqui, ó, o Bambu. Nossa, gente, é muito jogo. O próximo aqui da lista está quase acabando, eu prometo. É um outro jogo que eu acho muito bonito também, que é esse aqui, ó, o Paper Tales, que ele é um jogo meio de civilização, só que é todo baseado em cartas, parece que é um jogo bem direto, bem prático, assim, ele tem um número bem curto de rodadas, então você tem que fazer uma gestão muito otimizada ali das suas cartas, para você poder fazer as ações da sua civilização de uma forma bem otimizada. E esse aspecto mais apertado, assim, é uma das coisas que me atraiu nesse jogo. Eu tendo a gostar de jogos onde você tem que pensar muito bem no que você está fazendo, porque os recursos não são infinitos e você precisa tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. Ouvi dizer que esse jogo é bem nessa linha e é uma coisa que me interessou bastante nesse jogo, além de ter uma arte muito bonita, eu pelo menos acho ele muito bonito, o Paper Tales. Vamos lá, gente. Penúltimo da lista. Mais um jogo brazuca, mais um jogo nacional, gente. Ó, os autores brasileiros estão bombando, hein? Tem saído cada jogo bom brasileiro que eu acho que vale a pena a gente ficar ligado. E esse é um outro jogo que eu vi lá no DOF também, fiquei super interessado, achei super interessante, mas na época no DOF eu acabei não adquirindo ele. E depois eu vi uma repercussão muito grande que ele está tendo lá nos Estados Unidos. Para quem segue o canal do Dice Tower, que é um dos mais importantes canais americanos de jogos de tabuleiro, eles têm falado muito desse jogo. Eles fizeram uma feira recente lá, o Dice Tower East, onde esse jogo e o World Wonders, dois jogos brasileiros, estavam na mesa do Hotness, ou seja, dos jogos mais quentes, dos jogos mais legais do momento. Então, assim, eu olhei e falei, nossa, gente, um jogo nacional tá disponível aqui para mim e tá bombando lá fora, eu preciso ter na minha coleção e jogar. E eu gosto muito de videogame, tá? Esse é o bom do videogame. Eu já amei a temática de cara, acho que eles foram muito sagazes de buscar essa temática, construir uma arte super bonita que remete muito a essa época dos jogos de videogame de fliperama quando a gente era jovem, nos anos 90. E dizem, né, não joguei ainda, que a jogabilidade dele também é muito legal, tanto é que ele tá bombando lá no exterior. Então, gente, eu já adquiri, já garanti a minha cópia, o bom do videogame. E agora vamos para o último jogo da lista, que vai ter uma história triste envolvida, tá? Vamos, aguardem. Que é esse aqui, gente, o Golem. O Golem é mais um jogo dessa linha assim dos autores italianos que fazem jogos
bem complexos, euros mais pesados, sabe? De gestão de recurso apertado. Eu gosto muito desse tipo de jogo, assim, tipo um Gráucio Hotel, sabe? E aí o Golem é um jogo que me interessou bastante por ser do mesmo autor e por ser desse tipo de temática. Eu vi ele numa promoção usaça que apareceu, assim. Eu uso um site chamado Compara Jogos, tá, gente? Eu deixo lá todos os joguinhos que eu quero registrado, coloco alerta de preço, e aí quando o jogo sai, eu corro lá, se for uma promoção boa, eu compro. Esse aqui piscou lá no alerta, tava num preço muito bom, e eu comprei. E, gente, eu acho que assim, quem já é do hobby há mais tempo aqui no Brasil já tem mais experiência e já sabe o que acontece, né? Primeiro, assim, esse jogo é da Galápagos. Infelizmente, não queria falar mal de alguma coisa de uma editora específica, mas já existe um conhecimento tácito aqui na indústria de que os jogos da Galápagos, quando vêm em promoções muito boas, tem uma grande chance deles estarem mofados. O que, assim, é muito triste e é muito decepcionante isso não só existir, como já está meio normalizado, assim, no hobby aqui no Brasil. E desde que eu vim do exterior, assim, lá fora não tinha esse tipo de coisa, né? Mas eu vim aqui pro Brasil, ouvi todo mundo falando sobre isso, e eu pensava assim, nada a ver, galera, vocês estão viajando. Até que eu fui vítima da promoção, gente. Comprei o Golem, muito barato, e na hora que eu abri, as punch boards estavam mofadas. As pecinhas estavam mofadas. Eu já destaquei as pecinhas, botei em saquinho com aqueles pacotinhos, sabe? Pra tirar a umidade, sílica gel. Mas também reclamei lá na Galápagos, porque eu acho um absurdo o jogo vir mofado, gente. Não é possível. Tudo bem que tá em promoção, mas isso não justifica, sabe? Então eu até plastifiquei ele, porque eu fiquei com receio dele estar mofado e espalhar mofo pro resto da coleção. Não sei direito o que eu vou fazer. Talvez eu trate ele com sanol, igual todo mundo fala, mas eu fico revoltado do mesmo jeito. Então eu queria comunicar aqui com vocês. Foi um recebido pago que me deixou um pouco triste. E assim, é um jogo que eu quero do mesmo jeito. Então eu vou tentar pensar o que eu faço. Assim, talvez eu trate ele e guarde. Talvez eu me livre dele e adquira novamente. Não sei ainda. Vou pensar. Vou ver o que a Galápagos fala também. Mas é isso, a história triste em volta desse aqui, gente, do Golem. E esses foram os jogos recebidos pagos deste mês de novembro, esse mês que passou, tá bom, gente? Foi muito jogo, tá? Eu acho que vocês devem ter visto que eu exagerei um pouquinho, mas eu exagerei baseado no que eu falei pra vocês. Eu exagerei porque foi um mês onde eu tinha verba para exagerar, tá? Não achem que isso vai ser comum nos próximos meses, porque não vai ser. Não existe conta bancária que sobrevive a isso. Mas então, gente, é isso. Aqui estou empilhando os jogos para poder fazer uma linda pilha dos jogos que chegaram na coleção neste último mês. Olha que maravilha. Agora falta jogar, né? Então, vamos lá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.